seus filhos reunidos a cada manhã para dar um bom dia, papai. É isso que o Homens com Propósito nasceu. Nasceu com essa intenção de conectar diariamente o coração do homem ao coração do pai. Através da disciplina, através da sua palavra, através de uma conexão diária, onde o nosso caráter é confrontado com a lei moral dele. Nós somos da Comunidade das Nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Temos o pastor Davi Herculano como nosso líder espiritual. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena Leoa, pai da Sofia, filha do Milagre, pai da Sara, a filha da Promessa. Quem vai ministrar hoje é o pastor Tiago Girão. Pastor, o Senhor lhe abençoe, o Senhor lhe dê uma direção clara daquilo que cada homem precisa ouvir aqui hoje, Pai. Usa o teu filho com as palavras que vêm direto do teu trono, Deus. O Senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. E nós fechamos a sala às 6h30. Se você precisar sair, você fica à vontade. Mas depois nós passamos mais 5, 10, 15 minutos. Nós batizamos com uma hora da resenha, a hora dos comentários, a hora dos testemunhos. Fica à vontade. Pastor Tiago Girão, a sala está com o senhor. Ok. Bom dia, povo de Deus, aleluia. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Vocês conseguem me ouvir e me ver direitinho? Muito bem. Amém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua imensa graça derramada sobre nós, pela tua misericórdia ter sido renovada nessa manhã. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa identidade, Deus. Hoje nós somos filhos e nós nos vemos assim, Pai, como filhos. E como isso muda tudo, Pai. Isso muda tudo sobre nós, Deus. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, porque a tua graça nos basta. Toma conta dessa palavra que vai ser ministrada agora, meu Deus. Em nome de Jesus é que eu te oro e te engrandeço. Amém. 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 Juvencio foi Amém, bondoso amém, amém. comigo, glória a Deus. Salmos 17, para a glória de Jesus. Quero conversar com vocês sobre ele. Separei alguns pontos sobre o Salmo 17. É um salmo bem curto, é um salmo de Davi, mas antes, como eu sempre gosto de falar, eu gosto de sempre contextualizar os salmos. E é sempre bom pessoas que estão iniciando a caminhada entender um pouco as coisas. O salmo, pessoal, nada mais é do que um inário de Israel. O inário que era usado no templo, o inário que as pessoas faziam os seus 365 da época para cantar, era onde Davi, outros sábios da época, compunham seus louvores, faziam suas orações. É um livro que está no meio da Bíblia. Toda vida que você for abrir a Bíblia, quem está começando agora, ó, bem no meio dela, vai estar lá o livro de Salmos, tá ok? E esse salmo em especial, o Salmo 17, ele foi uma música que Davi fez, um louvor que Davi fez em um momento de angústia. Quem aí já passou por um momento de angústia, meu irmão? Levanta a mão para eu ver aqui. Quem aí já passou? Pois é, infelizmente, a gente não está isento disso, né? Nós não estamos isentos do dia mau, do dia da angústia. E Davi também passou por esse dia da angústia. E esse tempo da angústia dele foi por algo que não era válido, foi algo que foi uma espécie de uma covardia que fizeram com ele. Ele era um cara íntegro a Saul, mas Saul não era um cara íntegro a ele.
O Salmo não diz exatamente a data que foi escrito, mas estudiosos apontam que esse Salmo foi escrito devido à perseguição de Davi a Saul, que por mais que ele tenha matado Golias, por mais que ele tenha somado no reino de Saul, eliminando os inimigos, os filisteus, e acendeu a ira de Saul contra Davi. E ele precisou andar fugitivo. E ali a gente vê o que era para ser uma bênção, o que era para ser um momento de tranquilidade, de alegria, acabou se tornando uma perseguição. E aí, do Salmo, do versículo 1 ao 2, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos, que venha de ti a sentença ao meu favor, venham os teus olhos, onde está a justiça. Meu irmão, olha que interessante. Ele começa dizendo logo assim, Juvencio, ó, Senhor, ouve a minha justa queixa. A minha justa queixa. Eu entendo o seguinte, ó, se Davi está dizendo, ouve a minha justa queixa, é porque pode existir orações que são uma injusta queixa. Muitas vezes a gente pode clamar ao Senhor aquilo que não é justo. Pode até ser algo que faz sentido para nós, mas que não está habitando em justiça. Até para a gente pedir, a gente tem que saber pedir, porque Tiago já fala: pedir, não recebereis, porque pedis mal. e, e quando eu li esse versículo, meus amigos, quando eu li esse versículo, me veio assim em mente o que Deus está querendo fazer, sabe? Deus está nos chamando para realmente um alinhamento de conduta. Ele está nos convidando até para rever os nossos direitos. Quando a gente for orar com ele, muitas vezes a gente quer clamar demais, a gente não abre mão dos nossos direitos. Tipo, eu vou citar um exemplo. Senhor, o senhor está vendo essa dificuldade, eu me sinto perseguido nessa igreja, ou Senhor, eu me sinto perseguido no meu trabalho, eu ainda não recebi uma oportunidade. A gente está sempre abraçado com os nossos direitos, sem soltar, sem abrir mão deles. E isso muitas vezes faz com que a gente clame, queridos, só por nós mesmos. E muitas vezes a nossa justa queixa é até válida, mas não é justa. Porque se a gente parar para pensar, o evangelho não é centralizado em nós. O evangelho é nosso. Pai nosso que estás no céu, pão nosso, é tudo nosso. No final ele diz que até o pecado é nosso. Então, eu levo uma reflexão hoje para mim e para você, que para que a gente possa rever as nossas ações, até mesmo das nossas súplicas, se elas realmente estão sendo justas. Pastor, e como é que eu sei se ela está sendo justa? Pela intenção do coração, meu irmão. Não é sobre nós. Não é só sobre nós, é sobre nossa família, é sobre as pessoas que estão do nosso lado. Não é sobre nós. Eu queria que você abrisse seu microfone e falasse aí no nome de Jesus. Não é sobre mim. 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 Não é sobre Não é sobre mim. mim. É Não é sobre sobre nós. mim. É sobre nós. É sobre nossa É sobre família. nós. Sobre nós. Sobre a nossa família. E Deus realmente está nos chamando a uma conduta, a um alinhamento de conduta. Ele está nos convidando, ele está nos chamando a rever os nossos direitos e a termos um endireitamento de lábios, para que possamos ter o favor do Senhor, para que possamos ter os olhos do Senhor ao nosso favor. Ponto 1. Ponto 1 é esse, ele está nos alinhando. Ele está nos alinhando a fazer uma súplica justa, em nome de Jesus. Já no versículo 3, 4 e 5, ele diz assim, ó, provas o meu coração de noite e me examina, Senhor. Tu me sondas e nada encontra. Eu decidi que a minha boca não pecará. Quanto às obras humanas, eu evito os caminhos dos violentos, conforme a palavra dos teus lábios. Os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, e os meus pés não escorregam. Meu irmão, é muito forte isso. Olha o que Davi está falando. Davi, isso pode parecer até um pouco presunçoso, mas ele está falando uma frase de um cara focado.
Eu gosto muito de conversar com o Juvencio, porque ele sempre é muito cirúrgico e reto, dizendo, meu irmão, é assim, é foco. E eu me arrisco a dizer para você, meu irmão, que a tua libertação, a minha libertação é 20% espiritual e 80% comportamental. A Amém. nossa libertação, aquele que passa por alguma dificuldade hoje na área do adultério, na área da pornografia, na área de, sei lá, você pode falar aí de sonegações ou qualquer outra coisa. Eu quero te dizer uma coisa: você vai se libertar disso, meu irmão. Você pode até pedir para os pastores orarem, para o grupo aqui orar, mas é 80% comportamental. É 80% falando como Davi fez aqui. Prova o meu coração de noite, Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Pode vir a qualquer hora. Vem de noite, vem quando eu não estou esperando, vem quando está escuro, prova-me. E ele diz, ó, examina, me sonda, o Senhor não vai encontrar nada. Não é porque ele é perfeito, não, meu irmão. Mas sabe por quê? Porque ele decidiu mudar e ele deixou isso claro a Deus. E talvez ele levou ali alguém com ele chamou alguém com ele para ser o cara que ele vai prestar relatório. E ele, por mais que o Senhor venha de noite examiná-lo, ele já entregou, ele já sabe o que é. Olha, Deus, eu tenho uma falha em tal lugar, me ajuda. Não está nada encoberto, não está nada, não é nada guardadinho, ele não está dando jeitinho. Ei, irmão, Deus tá nos chamando para dizer assim: ei, Pai, esquadrinha o meu coração, vem de noite, vem de qualquer hora. Ei, Senhor, examina o meu celular. Ei, Senhor, examina o meu comportamento na academia. Ei, Senhor, examina meu comportamento no trabalho. Eu estou lutando. Eu posso até ter falhas, mas eu estou lutando. Você pode dar um amém, meu irmão? Amém. 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 Nesse comportamento de Davi aqui, a gente vê que ele decidiu, cara. Ele decidiu. Chegou uma época da nossa vida que a gente está precisando decidir fazer diferente. A época é agora, a hora é hoje. É no dia 3/2 mesmo. A época é agora de mudar comportamentos. Ah, pastor, eu estou passando por um problema no meu casamento. Ore por mim. Ore, meu irmão, vai ser um prazer imenso orar por você. Mas eu quero te dizer que os outros 80% só quem pode fazer é você mesmo. É mudança de comportamento, é mudança de querer bater de frente. Não precisamos abrir mão. Ah, mas é um direito meu que ela me trate bem. Joia, beleza, mas eu já pensou também no direito dela? Você já pensou também no direito do seu filho? Ou você está tão ocupado pensando no seu direito próprio que você não está vendo o direito das outras pessoas? É forte, meu irmão, mas é uma grande verdade. Olha só, assim como Davi diz, eu decido, me sonda, o senhor não vai encontrar pecado. Essa mudança ela é exigida de nós. Efésios 4, do 25 ao 32, nos encoraja a deixar também a mentira, a deixar a não ser dominado pela ira, a não dar lugar ao diabo, a não roubar, a dividir com o necessitado, a perdoar. Depois anotem aí e leiam Efésios 4, do 25 ao 32. É aquele famoso versículo que diz assim: o que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais. E é isso que Deus está chamando de nós. E o que é Efésios 4, 25 a 32, a não ser uma mudança de comportamento? Meu irmão, quando decidimos mudar o nosso comportamento, nós vamos ver a glória de Deus derramada como chuva forte, como uma tempestade de bênção para o nosso lado. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso. Queridos, e no versículo 3 aqui, aliás, no versículo 6 ao 7, ele diz assim, ó: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador. Ó Salvador daqueles que a tua mão direita refugia dos teus adversários. E aqui a reflexão que eu trago nesse versículo 6 e 7 é: para onde corremos quando o dia mal chega?
Efésios fala de um dia mau, que a gente possa se revestir da armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau. E aqui Davi, nesse versículo 6 e 7, ele diz, eu te invoco, Deus, pois tu me respondes. Em outras palavras, ele está dizendo, sabe o quê? Olha, pai, ficou ruim a situação. Chegou o dia da dificuldade e eu não sei o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, é nesse local, no dia mau, eu sei exatamente para onde ir. Eu vou para os teus braços, porque eu sei que tu me responde, eu sei em quem tenho crido. Ei, irmão, aí eu pergunto para mim e para você hoje, para onde estamos correndo no dia da nossa dificuldade? Onde, para quem estamos clamando? Está tudo bem correr para o pastor, correr para o amigo, correr para o intercessor, mas a primeira coisa que você deve fazer num dia mau, meu irmão, quando vier a tentação, quando vier a injustiça, quando vier a mentira mal falada sobre você, você deve ajoelhar seu coração, você deve ajoelhar, dobrar o seu joelho e declarar, meu Deus, vem me socorrer que eu estou precisando de ti. Vem me socorrer que eu estou precisando de ti nesse momento, Pai. Queridos, e quando eu falo isso, eu lembro do rei Ezequias, quando ele foi afligido pelo rei Senaqueribe da Assíria. O rei chegou naquela cidade falando alto para todo mundo ouvir. Bora, rei. Quem podia te fortalecer já está no chão. Eu já derrubei todos. Você está com seus dias contados, rei. E isso você pode ver lá em Isaías 37, se eu não me engano, essa história, tá? Depois você me cobra num grupo que eu ponho. Me lembrei agora dessa história. E aí ele fala o seguinte, ele apresenta uma carta, e vai uma pessoa do rei Ezequias lá para Senaqueribe, o inimigo, e diz assim, por favor, fala baixo para que eles não escutem. E ele fez questão de falar na língua do povo para humilhar. O rei Senaqueribe pega aquela afronta, ele pega aquela folha e diz assim, Deus, o senhor está vendo essa carta de afronta? Ele diz que já derrubou as cidades que podiam me ajudar, mas eu apresento aqui a causa. Ele não tá afligindo a mim, ele não está procurando briga comigo, ele está procurando briga com o Senhor. Me ajuda, Pai, porque se ele está mexendo é com o Senhor, me ajuda. Aí a história, meu irmão, o tempo está correndo, eu não posso contar a história toda, mas você lê lá depois, para ficar curioso. Mas vou resumir aqui rápido. Sabe o que aconteceu? Ele procurou o profeta Isaías, ele orou, ele apresentou a causa, e o profeta Isaías respondeu, fica tranquilo, Ezequias, nenhuma flecha entrará no teu arraial. Fica tranquilo, dorme tranquilo. Você fez a coisa certa. Você não foi para a internet murmurar, você não foi reclamar, você não foi chorar pela pessoa errada, você veio clamar a mim. Deixa eu te falar uma coisa, nenhuma flecha entrará. Eles mesmos vão se acabar. 185 mil homens foram mortos, meu irmão, por um anjo. Depois você vê essa história aí, tá? E aí, é justamente sobre isso. O que temos feito e a quem temos procurado num dia da nossa angústia. Aí Davi está dando essa lição para a gente aqui. E aí ele fala o seguinte, o ponto 4, ele fala o seguinte, ó, no versículo 8 e 9, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Sabe o que ele está falando aqui? Imagina para a gente, eu vi aí a gente começando o estudo hoje, bom dia, papai, bom dia, papai. Meu irmão, quantas e quantas vezes nós, homens, fomos tão orgulhosos que a gente não conseguia se chamar Deus de pai. É surreal. Toda vez que eu converso com o Juvencio, ele diz, cara, é surreal o que Deus está fazendo no 365. Homens realmente sendo quebrantados, confessando o pecado. Meu irmão, quando a gente se humilha, é inevitável que a glória de Deus venha sobre nós. É inevitável a glória de Deus não vir sobre nós. A glória de Deus vai descer sobre nós. E aqui Davi está dizendo,
Usa-me, olha para mim como a menina dos teus olhos. O que é isso aqui, meu irmão? Senão uma humilhação velada e um orgulho destruído. Chega uma hora, meu irmão, que você tem que dizer assim, ó, Deus, não me olha como um empresário rico que sou, não me olha como um homem forte que sou, olha-me como a menina dos teus olhos, protege-me, porque tudo que eu carrego aqui é nada diante da tua grandeza. Oh, aleluia! Tudo que nós carregamos aqui é nada, meu irmão. Nós somos como a menina dos olhos dele. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, todo esse exército que eu tenho, toda essa fama que eu tenho de guerra, é nada. Toda essa minha igreja é nada. Eu quero ser a menina dos teus olhos, só me protege. Me põe no braço e me protege. Uau. Humilhação versus orgulho. Meu irmão, a nossa humilhação tem que ser maior do que o nosso orgulho, para que a glória de Deus se estabeleça. Porque Deus não vai proteger o orgulhoso. Deus não vai proteger aquele que se acha tão autossuficiente, capaz de fazer tudo sozinho. Chegou a hora da gente depender, da gente dizer assim, eu sou a menina dos teus olhos, Pai. A única coisa que presta em mim é o Senhor, me ajuda, me ajuda. Oh, aleluia, glória a Jesus. Nos versos 10 e 12, ele fala o seguinte, ó, insensíveis, eles cerram o coração, eles falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e ficam em nós e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parece como um leão ávido por sua presa e um leão novo que espreita de emboscada. Aqui Davi está falando dos inimigos dele, meu irmão. Imagina um cara, pensa comigo, imagina alguém ser perseguido pelo Alexandre de Moraes por 16 anos, andando errante sem ter feito nada, cara. Imagina alguém. Meu irmão, aqui a gente está vendo Davi sendo perseguido por Saul por ele não ter feito nada. Eu não sei quanto tempo ele foi perseguido, eu só sei que 16 anos foi o que ele esperou entre a unção de rei que foi botado na cabeça dele e até a coroa realmente cair na cabeça dele. Foi mais ou menos 16 anos que ele esperou. Quanto tempo ele andou errante, eu não sei. Mas imagina ele olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, e nessa hora aqui, Davi teve medo. Esse momento 5 e o momento 6, Davi deixou a humanidade dele falar muito alto. Ele olhou os inimigos, ele disse, olha, pai, eles não são de brincadeira, eles são como um leão. Meu irmão, quando o leão se espreita, se esconde para pegar a presa, dificilmente ele erra, viu? E ele estava falando assim, olha, Deus, eles são inimigos válidos. Eu estou com medo. Trata-me como a menina dos teus olhos, não deixe eles me matarem, não. Porque o exército que eu tenho aqui são pessoas endividadas, são pessoas fracas, e ele vem com um exército fortíssimo. Querido, vai ter perseguições que vão ser válidas, vai ter perseguições que vão ser reais na nossa vida. E tá tudo bem a gente ter medo. Só não tá tudo bem a gente se acovardar. Só não tá tudo bem a gente esquecer em quem a gente tem crido. Vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria certamente vem ao amanhecer. Davi, nesse momento, ele sentiu a pressão da verdade. Ele sentiu a pressão da... Porque uma coisa é a gente ver hoje, a gente lê esse salmo hoje. Mas outra coisa é você viver sendo perseguido por um rei corrupto, como muitos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos aí por Alexandre de Moraes, né? Enfim, quero falar de política, não. Mas o que eu quero te dizer é isso. Às vezes, passamos por perseguições reais mesmo. Nós não vamos desistir. E no momento 6, ele fala o seguinte, ele diz assim, levanta-te, Senhor, enfrenta-os, arrasa-os, com a tua espada livra a minha alma do ímpio, com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é dessa vida, e cujo o ventre tu encheu com os teus tesouros, os quais se fartam os filhos, e os que lhes sobram deixam os seus pequeninos. Querido, aqui nesse salmo, aqui nesse versículo 13 e 14, eu vejo outro momento de instabilidade de Davi.
eu vejo um momento de humanidade de Davi, ele orando. Primeiro ele fala dos inimigos, depois ele fala dos inimigos. E se você parar para pensar, qual o sentido do versículo 14? Que ele diz assim, ó, cujo o ventre tu encheu de tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobram deixam para os pequeninos, ou seja, deixam para os seus netos. Esse foi o discernimento que eu tive, tá? Se tiver algum teólogo aí que entendeu de outra forma, soma comigo que vai ser ótimo. Mas eu não vejo outra coisa além do momento de instabilidade de Davi. Eu já vi também o salmo de Asaf dizendo que eu estou com inveja dos ímpios. Eu estou com inveja dos ímpios porque está tudo acontecendo com eles estão prosperando. Em outra palavra, Davi estava falando isso. Meu irmão, deixa eu te falar. O momento de instabilidade na vida de um crente, ele é normal. O que não é normal é o dia não amanhecer na vida do crente. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu vou repetir isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu vejo manhã raiando na vida de muitos homens aqui, meu irmão, nesse dia, nessa manhã. Amanhã está raiando, o choro pode durar uma noite, mas amanhã vai raiar. O sol da justiça não pede licença às trevas, ele simplesmente brilha. É como quando a gente chega em casa e acende a luz, e a luz não bate a porta e dizer, por favor, escuridão, deixa eu entrar. Não, ela simplesmente brilha e o que era escuro vai embora. Momento de instabilidade nós podemos passar, eu repito, não desista, não pare. As coisas vão mudar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, meu irmão. E por último, para finalizar aqui, correndo, eu decido crer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não precisa abrir o microfone, mas repete onde você está. Eu decido crer, porque eu sei em quem eu tenho crido. O versículo último do Salmo 17, ele fala o seguinte, meus irmãos. Nas minhas orações de retidão, nas minhas orações em retidão e para ver a tua face, ao despertar, ficarei satisfeito com a tua presença. Em outra linguagem, fala o seguinte, ó, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando eu acordar, me satisfarei na tua semelhança. Ei, meu irmão, sabe o que é que eu vejo aqui, Juvencio? Eu vejo aqui a fé vencendo a angústia. Eu vejo aqui a fé vencendo o medo. Eu vejo aqui a fé vencendo a desesperança. Eu vejo aqui aquele sentimento de justiça sendo engolido pelo amor inexplicável de Deus. Eu, porém, na justiça contemplarei. Eu, porém, na justiça, eu contemplarei a tua face quando eu acordar e me satisfarei com a tua semelhança. Deus tá mudando as coisas, meu irmão. Davi, ele começa a ter ali aquele tempo de recaída, ele olha para o inimigo, ele vê o que o inimigo tem, ele vê ele vivendo errante, ele vê ele vivendo em cavernas, e o inimigo de forma errada prosperando, mas no final ele diz assim, eu me satisfarei com a tua semelhança, Deus. Eu me satisfarei, eu vou ser grato com isso. Eu contemplo a tua face. A gente vê aqui a fé e a gratidão vencendo a angústia e a ingratidão, meu irmão. Aqui as nossas dores viram hinos. Nesse momento, a dor de Davi virou um hino que as nações estão cantando até hoje. E os homens 365 estão cantando a história de sofrimento de um cara que não desistiu, meu irmão. E para finalizar, o meu tempo é curto, eu já venci. Eu quero encorajar você a não parar no momento da dificuldade, porque Deus usa até a maldição para fazer bênção sobre você. Deus usa até o momento difícil para alinhar você ao caminho da retidão correta. E no final vai virar hino. Vai virar hino, as coisas vão mudar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria realmente vem ao amanhecer. E as coisas, sim, começam a fazer um novo sentido. E para finalizar, eu oro.
declarando que a luz da estrela da manhã, que brilha agora nesse dia, no dia 3/2, o sol da manhã brilha sobre nós, sobre todos nós, iluminando os nossos passos e nos guiando à boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Deus, eu te louvo, eu te peço a tua bênção sobre os meus irmãos, que a tua glória, a tua graça nos invada, nos guie, nos proteja e nos faça indesistíveis, meu Pai. Mesmo em momentos de tribulações reais, que nós possamos olhar para ti, correr para ti e encontrar em ti um refúgio necessário, Deus. E no final de tudo, por mais que as coisas pareçam sem sentido, lá no final a gente venha dizer: eu me contento em me contemplar, em parecer com a tua semelhança. Muito obrigado por tudo, Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Se essa Amém, palavra queridos? fez sentido para Amém, você, meu amém, irmão, diz amém. um amém aí. Amém, Amém, glória a amém, Deus. amém. Amém, Glória a Deus. amém, Amém, Aleluia. Amém, glória a amém, Deus. amém, 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 amém. 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 Palavra Aleluia. poderosa. Amém. amém, amém. Meus amigos, são 6h30, né? Se você tiver que sair para deixar filho na escola, trabalho, fica à vontade. Mas vamos passar aqui mais um tempinho aqui, nos comentários, nos testemunhos, nas confissões, esse tempo da resenha que tem sido muito nobre para nós. Muitas chaves aí, a palavra do pastor Tiago, que ele vai discorrendo o Salmo 17 todinho, vai descortinando o Salmo 17. Então, assim, três palavras ficaram muito fortes assim para mim. Ei, refúgio. Deus é o meu refúgio. Me guarda como a menina dos teus olhos. Guarda, refúgio, guarda, proteção. Nossa proteção está em Deus. Então, mas o que é que nos impede de sermos refugiados nele, guardados nele e protegidos nele? Aí ele faz um paralelo entre humildade e orgulho. A chave está entre a humildade e o orgulho. Onde no final Deus fala assim, Davi fala assim: eu me satisfarei com a tua semelhança. Deus está Aleluia. trazendo assim à tona para nós. Nós somos a semelhança dele. Nós somos a semelhança dele. E o que nos impede de sermos vistos como a menina dos seus olhos é sair da posição de humilde para um arrogante, da humilhação para a prepotência, da humilhação para a reputação. Irmão, tudo aquilo que a gente precisa estar diante de um pai eterno, de um pai criador de tudo, O que, filho? de forma curvada, humilde, Não tô entendendo, não. vai ser que nos leva ao contrário a isso, vai romper a nossa prosperidade. Nós não vamos conquistar. Deus requer um coração humilde para que ele derrame os tesouros do céu sobre nós. Nós sigamos a lei dele, nós sigamos os caminhos dele, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Vai ser esse caminho da prosperidade. Se nós não rompermos com esse orgulho, essa vaidade, se nós não rompermos com essa prepotência, nós não nos colocamos como a menina dos seus olhos. Irmão, é uma palavra muito cirúrgica para nós. Podemos ser essa criança, se beber de colo nos braços do pai, ou podemos escolher não estarmos nessa posição. É uma mensagem assim, muito cirúrgica. Eu não sei se entra no teu coração, meu irmão, com toda essa força, com toda essa energia como entra no meu. Mas chega a doer quando eu me vejo que eu não sou a menina dos olhos do pai. É uma palavra muito cirúrgica. Que essa frase que o pastor repetiu várias e várias vezes. A menina dos teus olhos. Ela reverbera aí da tua alma, meu irmão. Encontre
um local, o porquê, uma resposta, o porquê você não é a menina dos olhos do Pai, que você tem feito, que tem desagradado o coração dele, que você tem feito para a tua história não terminar como um hino de louvor. Amém? Lourês Souza, diga aí, meu irmão, levantou a mão. Amém, Juvencio. Queria só relatar aqui uma situação que aconteceu aqui comigo e diz muito bem do que esse texto ele prova quanto Deus é bondoso, irmão, conosco, porque guardar como a menina dos olhos e esconder a sombra das tuas asas, proteger dos perversos, né? Isso. Irmãos, eu passei por uma situação em dezembro, final de dezembro, no qual, assim, eu nunca imaginei na minha vida, né? A gente tá sempre engajado na obra do Senhor, servindo, eu sirvo lá na igreja do pastor Douglas, né? E nesse dia, um sábado, 27 de dezembro, eu me lembro, eu passei por essa situação de um assalto, onde 2 caras abordaram, estava indo para casa e abordaram, entraram no carro e me abordaram, fazendo um assalto. Me levaram para um local meio deserto ali perto da Rocaciano Leite, né? E lá eles me assaltaram, eu tive que fazer um Pix para ir lá no valor lá. Mas o importante desse texto é que depois que eu passei o Pix e tudo mais, um falou assim: agora sem termina aqui, né? Faz o serviço, né? E faz o serviço, o que era dar fim, né? Sem testemunha. Eu estava só, não estava com família. Então, o cara que estava apontando o revólver na minha cabeça, ele puxou, né? O 38 puxou o gatilho, né? E não disparou. Uau. 2 vezes, irmãos. Foram 2 vezes que ele puxou o gatilho e a arma não disparou. Meu Deus. E eu fiquei pensando assim: Senhor, protege-me, guarda-me no dia mau. E eu só pensava nisso: Senhor, livra-me, Senhor, do dia mau, guarda-me. Irmãos, eu dizia assim, eu assim comigo nos meus pensamentos: amanhã eu verei a tua glória. Aleluia. Porque se fosse para ir, eu sabia para onde eu iria, para a glória do Senhor. Mas se fosse para ficar, eu também veria a glória dele no milagre. Sim. Aleluia. E Deus aprove ali, irmãos, a proteção. O texto aqui fala muito claro: guardou-me à sombra das asas dele e me livrou dos perversos. Eu tenho 2 filhos, irmãos. 2 filhos. E eu fico pensando: o Senhor deixou um pai ainda. O Senhor deixou um líder. Ainda que a situação fosse complicada, mas o Senhor tem ainda para fazer na minha vida. A boa obra continua. Amém. Amém. Uma nova história, meu irmão, sobre você. Eu vejo, você contando isso aí, eu vejo justamente que a sua história se tornou em um louvor, em um hino de louvor. É como Atos 29. Eu sei que não existe Atos 29, mas o Atos 29, Lourenço, que vai ser escrito pela tua mão, pela tua história, cara. Os teus dias foram recontados, eles foram colocados para você continuar fazendo uma história linda, histórias dignas de serem contadas. Vai para cima, cara. Que bom que você está aqui, que bom que você é importante nessa geração. E aproveita essa segunda chance para voar, meu irmão, em Deus. Amém. 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 Amém, Lourenço. Aleluia. Testemunho Amém. forte.
para nos encorajarmos a essa total dependência no colo do Aleluia. Pai, né? Total dependência no colo dele, sabendo que nós estamos guardados sobre as asas dele, né? Essa filiação, meu irmão, uau, essa paternidade que você, meu irmão, que você ainda não experimentou, você precisa desse passo de fé. Você precisa desse passo de fé, você precisa conquistar essa posição em Deus. Uma posição de um filho. Te dou já a palavra, Bernardo. Sabe por que você não encontra essa posição, meu irmão? Porque o teu pai te maltratou. O teu pai usou palavras duras contra ti. O teu pai não te deu toque, não te deu afeto. E você é uma pessoa que o pecado de rebelião recaiu sobre ti como consequência para a tua vida. Porque tu era apenas uma criança. A palavra de Deus diz, reconciliarei o coração do pai ao filho e do filho ao pai, para que eu não venha e traga maldição sobre a terra. Onde você pisa, meu irmão, quando teu coração está distante do coração do teu pai, é uma terra amaldiçoada. Você precisa fazer esse caminho de volta ao teu pai. Porque tu só vai conseguir enxergar o Deus eterno como um pai. E se você se vê como uma menina dos olhos dele, quando você fizer esse caminho de volta ao teu pai. As dores que ele te causou, que te fere até hoje, precisam ser deixadas para trás através de uma liberação de perdão. Olhando dentro do olho dele. Pai, aquele dia que o Senhor pegou aquele cinturão, o Senhor bateu em mim com a fivela, Pai, que as marcas ficaram, os meus amigos viam, aquele açoite que o Senhor me deu, até hoje dói em mim, até hoje dói na minha alma. Você precisa sair dessa posição, meu irmão. Você precisa liberar perdão para o seu pai. Para que o Deus Pai, o Deus eterno, faça sentido para você. Para que você se veja como a menina dos olhos dele. Amém. Bernardo Veras, fala, irmão. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Primeiramente aí eu quero dizer que honrar a vida do Juvencio, né? Dizer que quão lindo é o posicionamento de obediência dele, que vê o quanto Deus está transformando vidas aqui, ver homens sendo tocados, homens quebrantados na presença do Senhor, isso é tremendo. Mas eu quero pedir aqui, meus irmãos, aproveitar o momento de vocês, é que vocês coloquem o meu tio em oração, os mais antigos aí, que talvez quem gosta de futebol vai lembrar dele, Jorge Veras, jogador de futebol. Pedir vocês aí para ele, oração a ele, ele vai passar por uma cirurgia bem complexa agora pela manhã, cirurgia no pâncreas, e glória a Deus, né? Ele aceitou Jesus, era um cara que não era convertido, mas aceitou Jesus. Ontem eu fui lá, levei a palavra para ele, ele aceitou Jesus, então queria que Deus fizesse a vontade dele e que Deus guiasse os médicos lá na oração, na cirurgia. Vamos orar agora logo, irmão. Pai, no nome de Amém. Jesus, colocamos esse momento, essa cirurgia do Jorge Veras, desse pâncreas, Senhor, que precisa ser restabelecido através da ciência, Pai. Mas nós pedimos uma intervenção divina, Senhor, onde o médico não pode tocar, o teu espírito pode tocar, teus anjos podem trazer cura, Deus pode trazer proteção sobre este corpo, sobre esta alma, sobre este espírito, Pai. No nome de Jesus, mãos levantadas em direção a este homem para trazer cura, Senhor, sobre essa enfermidade, Pai. Que essa intervenção cirúrgica, Senhor, seja para contemplar a tua glória, Senhor, para que seja manifesto o poder da tua glória, Pai. No nome de Jesus, estabelece o teu sobrenatural, uma cura plena sobre a vida do Jorge Veras, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Alguém mais aí, meu irmão, precisa aí se colocar como a menina dos olhos do Pai? Que tem impedido de você ir para essa posição.
Ok, são 6h45. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado por essa palavra de direção, por essa palavra cirúrgica que trata nossos corações. Gratidão, papai. Nos leva um dia de abençoado, um dia de vitória, um dia de conquistas na tua presença, Deus. Que nós possamos reconhecer que tudo que acontece sobre nossas vidas está debaixo da tua proteção, das tuas asas. Porque o inimigo pode se levantar, mas nós somos semelhantes a ti. Nós temos a tua proteção, papai. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Até amanhã, meus irmãos. Deus te abençoe Amém. grandemente. Até amanhã. Amém, amém.